Sermão do Monte, capítulo 16, parte 1. Assim também brilhe a vossa luz. Nos dois capítulos anteriores, podemos considerar as duas declarações positivas que o Sermão do Monte fez a respeito do crente. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Todavia, Jesus não se contentou apenas em fazer declarações positivas. Para ele, evidentemente, a questão era tão importante que ele precisava enfatizá-la, conforme ele era costumeiro, por meio de certas declarações negativas. Ele ansiava que as pessoas para quem falava diretamente, e de fato, que todos os crentes de todos os séculos compreendessem claramente que somos aquilo que Ele nos tem feito, a fim de desempenharmos determinado papel. Esse é o grande argumento que se vê percorrendo as Escrituras. Pode-se perceber perfeitamente esse fato naquela notável afirmação do apóstolo Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. De certa forma, esse é o argumento que transparece em cada epístola do Novo Testamento e que uma vez mais demonstra a total insensatez de se considerar o Sermão do Monte como meras instruções destinadas a alguns discípulos que ainda haverão de viver em alguma era ou dispensação futura. Pois o ensino dos apóstolos, conforme vimos na nossa introdução geral ao Sermão do Monte, é apenas uma elaboração daquilo que aqui encontramos. As epístolas que eles escreveram fornecem-nos muitos exemplos da concretização das ideias que estamos considerando no Sermão do Monte. Em Filipenses 2, Paulo descreve os crentes como luzes no mundo, exortando-os a preservarem a palavra da vida. Exatamente por esse motivo, Paulo lança mão de uma constante comparação entre a luz e as trevas, com o intuito de mostrar como é que o crente funciona na sociedade, justamente por ser ele um crente. Nosso Senhor, ao que parece, muito se esforçava por impressionar-nos com essa verdade. Compete-nos ser o sal da terra. Pois bem, não nos olvidemos de que, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É verdade que somos a luz do mundo. Entretanto, lembremo-nos de que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa, como está em Mateus capítulo 5, verso 14 e 15. E finalmente deparamos-nos com o sumário final de tudo uma vez mais. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, como está em Mateus capítulo 5, verso 16. Frente à maneira como nosso Senhor enfatizou esse ponto, é óbvio que também precisamos levá-lo em consideração. Não basta que nos lembremos de que nos cumpre atuar como o sal da terra ou como a luz do mundo. Temos, igualmente, de aprender o fato que isso deve tornar-se o elemento primordial de nossa vida inteira, pelas razões que haveremos de aduzir. Mas talvez
a melhor maneira de considerarmos essas razões seja mesmo expondo-as através de uma série de declarações ou proposições. A primeira coisa que nos convém considerar é por qual razão nós, como crentes que somos, devemos ser semelhantes ao sal e à luz, e por qual motivo deveríamos desejar agir nessas capacidades. Parece-me que o nosso Senhor apresenta aqui 3 argumentos principais. O primeiro é que, por definição, isso é o que de nós se espera. As próprias comparações empregadas por Jesus nos transmitem esse ensinamento. A função primária do sal é ser salino e nada mais. A grande característica do sal é a sua salinidade. Exatamente a mesma coisa ocorre com a luz. A função e o propósito inteiros da luz consistem em iluminar. Precisamos começar por aí, percebendo que essas coisas são tão autoevidentes que nem exigem ilustração. Todavia, no instante em que expressamos as coisas nesses termos, porventura isso não tende por servir de reprimenda contra todos nós? Quão facilmente nos inclinamos por esquecer essas funções essenciais do sal e da luz. Ao darmos prosseguimento a esse argumento, penso que todos concordarão em que isso é algo sobre o que precisamos ser constantemente relembrados. Uma lâmpada, conforme explicou nosso Senhor. E ele estava apelando para o nosso bom senso natural e comum. Uma lâmpada se acende a fim de que ilumine a todos quantos estiverem no interior da casa. Não há outra finalidade em vista quando alguém acende uma lâmpada, exceto essa. O objetivo inteiro é que a luz seja disseminada e difundida naquela área específica. Portanto, essa é a primeira declaração que nos cumpre considerar. Precisamos notar o que um crente é por definição, e isso conforme a própria definição apresentada pelo Senhor Jesus. Por conseguinte, desde o início deste estudo, quando começamos a descrever um crente segundo os nossos próprios termos, a nossa definição jamais deveria envolver menos do que essa compreensão. Estas são as qualidades essenciais de um crente: sal e luz. Todavia, examinemos agora o segundo argumento, o qual, na minha opinião, parece ser que a nossa posição torna-se não somente contraditória, mas até mesmo ridícula, quando não agimos conforme aquilo que de nós se espera. Convém-nos ser como a cidade edificada sobre um monte. E a cidade edificada sobre um monte não se pode esconder. Em outras palavras, se somos crentes verdadeiros, não nos podemos ocultar, exprimindo essa ideia de outra forma. O contraste entre nós e os incrédulos é algo que deveria ser autoevidente, perfeitamente óbvio. Nosso Senhor, não obstante, não abandona a questão nesse ponto. Ele pressiona mais ainda o que queria salientar. Por assim dizer, ele pede-nos que imaginemos um homem acendendo uma luz e em seguida escondendo-a debaixo de um alqueire, de uma medida de cereais, ao invés de colocar a luz sobre o velador. Ora, no passado, alguns comentadores gastaram bastante tempo tentando definir o que se deve entender por um alqueire, algumas vezes com resultados cômicos. Para mim, entretanto, o que mais importa é que tal objeto serve para impedir a luz de dar o seu resplendor, sem importar qual seja exatamente o formato desse objeto, contanto que sirva de empecilho. O que o nosso Senhor procurava dizer
é que esse seria um modo de proceder contraditório e ridículo.